você, jovem gafanhoto, estamos vivendo uma velhocracia. Pois é. Bom, você provavelmente deve ser da minha idade, um pouquinho mais novo, um pouquinho mais velho, e você deve ter percebido que seus pais falaram que era muito fácil conseguir uma casa na época deles, que era muito fácil iniciar uma família, mas quando você vai para trabalhar, você recebe seu salário mínimo, 60% do seu salário vai para o seu aluguel e o resto vai para comida. No fim do mês, não sobra quase nada. Por que que isso está acontecendo? E por que que exatamente agora, na nossa fase? E por que que os últimos problemas e crises financeiras afetaram principalmente os jovens, mas não afetaram tanto assim os mais velhos? Bom, a gente está vivendo, como eu disse, numa velhocracia, e vocês vão entender o porquê que isso está acontecendo hoje, de onde que esse problema veio. Talvez a gente vai falar sobre algumas soluções. Mas antes de tudo, o meu nome é Dante e eu sou professor de inglês e designer de métodos. Aqui a gente tem um vídeo de uma moça americana e ela tá basicamente chorando no carro dela, contando sobre o fato de que ela não consegue pagar o aluguel com o dinheiro do salário dela, né? E aqui tem um monte de comentário, desculpa, idiota, tá? Bastante comentário idiota de gente falando, parabéns, tá se sentindo a experiência brasileira, né? Mas as pessoas não entendem que o problema do qual a gente está vivendo, onde que os jovens estão completamente financeiramente ferrados, vem de um problema meio que global, quase, certo? Grande maioria dos países de primeiro mundo, se não quase todos, estão sentindo isso. Na realidade, eu não sei muitos países de primeiro mundo que estejam bons entre os jovens, certo? Isso coloca um certo questionamento, né? O custo de vida nos Estados Unidos precisa cair drasticamente. Os americanos não conseguem pagar as contas, não conseguem comprar uma casa e certamente não conseguem formar uma família. Daí você vai ler os comentários, você vai ver, e tem gente falando coisas desse tipo, assim, ó. Inventar um mundo ilusório de redes sociais, pais fracos, sem postura, sem caráter, preguiçosos que não educaram direito seus próprios filhos. Sim, os pais não educaram, eles não prepararam direito os filhos para uma economia onde que o salário deles não rende basicamente nada. Mas a vida cobra muito alto. E a realidade bateu. Quando se desliga o celular ou o computador, não cai dinheiro do céu. Cara, essa é a mentalidade da geração antiga de que, tipo, nossa, como é que assim? Como assim você não está comprando a sua primeira casa aos 20 anos? Como assim você não está com 3 filhos aos 25, certo? Que não consegue entender que a gente está passando por um problema geracional imensamente grande, né? E tem essa matéria aqui da WHF, a World Economic Forum, que é uma porcaria, é uma absolutamente bosta, mas eu vou utilizar essa matéria porque a matéria por si só não tem nada de errado, certo? Eles estão falando sobre uma pesquisa que foi feita entre 22 mil Gen Xers e Millennials, que é basicamente entre 18 até 30, 35 anos, não sei direito. Entre 44 países diferentes, a maior preocupação dessa faixa etária é o custo de vida. Fica muito à frente de preocupações como perder o emprego, mudanças climáticas, que provavelmente deve ser um dos últimos, e saúde mental. Outro ponto interessante, a pandemia que aconteceu faz pouco tempo impactou desproporcionalmente trabalhadores mais jovens, né? Isso começa a colocar um certo questionamento. Por que está acontecendo isso em específico? Por que que os mais velhos não foram tão afetados, né? E quando eu penso numa maneira mais macro e eu olho disso para tudo, a gente teve muitos avanços na medicina. Os avanços na medicina fazem com que todo mundo tenha uma qualidade de vida melhor, mas principalmente isso faz com que os velhos consigam viver por mais tempo de maneira mais ativa. O que que acontece quando essa galera consegue ficar por mais tempo viva? Elas conseguem acumular mais capital, elas conseguem acumular mais riqueza. E porque existe mais riqueza na mão dessas pessoas, existe menos oportunidade de adquirir riqueza pelos jovens. Não apenas isso, os jovens estão muito ferrados financeiramente, tá? Os jovens saem da casa deles para pagar, né, um aluguel, e além disso, o dinheiro delas não tá crescendo junto com a inflação. Os índices de inflação não calculam direito o custo real das pessoas hoje em dia. Um exemplo perfeito disso é como que o custo de aluguel cresceu em volta de 50% nos últimos 3 anos, peraí, de 2020 a 2023, enquanto a inflação que é utilizada para fazer o ajuste do salário mínimo, que impacta bastante no salário médio aqui no Brasil, aumentou em 15%. Então, uma coisa aumentou 50%, outra coisa aumentou 15%. E, claro, que tem muitos outros fatores que entram nisso, mas a realidade é que os nossos índices de inflação não são bem calculados com a realidade. E você pode ver isso pela maneira com que os juízes aumentam seus salários anualmente. Essa galera aumenta 10, 15%. Essa é a inflação real. Quando o jovem sai de casa, termina a faculdade
ele ganha outro fardo imenso junto com o aluguel, que é a dívida da faculdade. Sim, que também afeta. Ou seja, aquele jovem que acabou de sair da faculdade, que tá com ideias borbulhando na cabeça, que tá no seu melhor, que tá na sua melhor época para ser produtivo, gerar riqueza e possivelmente abrir mais empreendimentos, está simplesmente fadado a ter que pagar uma dívida imensa, do qual vai desmotivar ele, vai segurar ele para trás, vai impedir ele de contrair mais dívidas para abrir um negócio, para tentar investimentos, e vai basicamente fazer com que ele gaste o período mais oportuno da sua vida pagando uma dívida. Tudo isso enquanto mais rico consegue acumular casas, consegue botar essas casas de aluguel. Então, você consegue ver um ciclo onde que os jovens são obrigados a pagar dinheiro para um outro grupo de ricos, né, que são os mais velhos. E é por isso que eu chamo isso de velhocracia. Então, para recapitular, os jovens saem da casa dos seus pais para pagar um aluguel exorbitamente caro. Os que ficam são tratados como imaturos idiotas, enquanto na realidade muitas vezes eu acho que eles são os mais inteligentes. Fiquem na casa dos seus pais até vocês conseguirem financiar. Aproveitem que o Brasil ainda tem um programa social que beneficia os jovens, porque a tendência é a cada vez mais programas sociais que beneficiem os velhos. E eu já vou te explicar o porquê disso, inclusive, tá? Então eles saem da casa dos pais deles, eles contraem dívida para faculdade, eles contraem dívida que às vezes contraem dívida para comprar medicamento ou comida, o que é o meu caso que aconteceu há 3 anos atrás. E eles basicamente, na hora de quererem empreender, eles estão sendo fadados e segurados porque eles não têm a possibilidade. Na hora de querer crescer a vida, ter mais coisas em casa, eles têm que pagar dívida, certo? Então eles estão segurados para trás. Enquanto isso, quem tá ganhando dinheiro do aluguel são as pessoas mais velhas. Quem tá ganhando dinheiro em posições mais altas são as pessoas mais velhas que vão tentar ficar cada vez mais lá dentro. E outra, a situação política não beneficia os mais jovens. Sempre quando você vê um programa populista, ele é um programa populista que não vai ajudar o jovem. É muito pouco o programa que ajuda o jovem. E os programas que ajudam o jovem, pelo amor de Deus. A gente tem. Os exemplos bons seriam Fiéis e Minha Casa Minha Vida. Agora, compara o número de programas que a gente tem para as pessoas que não querem ser produtivas e o número de programas que tem para as pessoas que são de terceira idade. O que, tipo, eu não sou nada contra esses programas. O problema é que o dinheiro do mais jovem é transferido por meio de impostos, é transferido por meio da inflação para os mais velhos para poder ter seguridade para essas pessoas. Principalmente o Brasil. Seguridade social, se não me engano, é 19% das contas públicas. Posso estar errado? Posso. Eu sou muito ruim com economia. Mas é um número muito alto. A gente tem um número muito alto e a gente não consegue manter isso direito. E claro que ninguém vai querer cortar isso, claro que ninguém vai querer falar sobre esse tipo de pauta porque é sensível. Ninguém quer falar, olha, a gente vai ter que fazer sacrifícios para os jovens poderem colocar comida na mesa, para os jovens poderem começar a ter crianças, porque a gente tem que pensar no macro. A gente tem que pensar, será que na próxima geração vai haver criança suficiente para manter o país vivo, certo? E todos esses são papos do qual a gente não quer falar por conta de populismo, porque não é populista isso. Porque na verdade é muito impopular você falar a realidade para as pessoas. Ninguém tem uma solução para isso, e isso é um problema que precisa ser tratado nos próximos 20 anos.